Boa noite, irmãos. Antes de começar essa mensagem, eu quero ler com vocês o texto que está em Atos, capítulo 10, versículo 34. Então falou Pedro, na revista atualizada, eu estou lendo. Então falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pode dar um glória a Deus? Mas o texto continua. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Veja que a gente ouve esse texto de vez em quando. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Mas aí a gente já ouviu uma outra frase, mas faz acepção de atitude. Então aqui está a base bíblica para essa frase de que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitude. Porque, pelo contrário, em qualquer nação, ou seja em qualquer língua, qualquer cultura, em qualquer lugar, o amor de Jesus e as palavras do Evangelho de Cristo funcionam. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia! Queridos, a gente veio daquela série, né? Tá vindo. Na verdade, essa mensagem de hoje também dá para colocar naquela série reproduzindo-se. Mas chega, muito comprido. Vamos mudar outro tema. E antes de colocar o tema da mensagem, eu quero contar uma história. É assim. Você nasceu de repente, uma pessoa nasceu de repente numa família muito simples, humilde de recursos, e sempre teve que trabalhar muito para ter as coisas. Você é uma pessoa que de repente nasceu num berço cristão, ou seja, seus pais sempre te ensinaram o caminho do Senhor. E sempre foi muito difícil. Ou de repente não aconteceu isso. E você cresce, não teve como estudar, mas sempre teve como trabalhar muito. E você trabalhou, de repente você passou por muito bullying para começar o teu trabalho. E com muito trabalho, muito esforço, vendo muito pouco a família, de repente esse personagem que eu estou narrando a história conseguiu construir algo muito sólido, algo muito próspero em todos os sentidos, abençoando e sustentando a sua casa, seus filhos, a ponto dos netos já experimentarem isso. E algo muito forte, algo construído com muita força, com muito suor, com muita lágrima, com muito gasto físico e emocional, mas tudo na base, na palavra de Deus. E me responde uma coisa, você deixaria isso, tudo que foi construído, com qualquer pessoa? Eu quero que você responda. Por que não? Pode falar aí aleatoriamente assim. Peraí. Responsabilidade, porque não sabe o preço que foi pago. Comprometimento. O que mais? Porque não cuidaria como você. Confiança, legado. Você não... Oi? Porque não construiu junto propósito. Você não deixaria com qualquer pessoa. Sim ou não? Me responde uma coisa. Você, antes de responder, você deixaria com alguém com algumas qualidades, sim ou não? Então, a série reproduzindo-se, eu quero incentivar você, líder que está aqui, discipulador que está aqui, a ir lá na primeira, ouvir de volta. Eu quero tentar organizar os esboços, de repente, sei lá, né? O Thiago me cobrou algo e ele está certo. Pastor, preciso do livro, que é assim que ele fala, né?
De repente nasce realmente um livreto bacana, porque realmente é bastante coisa dessa questão do reproduzindo. Por quê? Porque, irmão, se uma pessoa plantou algo de uma semente que custou algo, que ajudou a crescer algo, trabalhou muito para aquilo crescer, muito para aquilo dar fruto, você não vai deixar na mão de qualquer pessoa. Tem alguém aqui que para ganhar o discípulo que você está discipulando para Jesus, deu trabalho? Levanta a mão. Cadê o Pablo? Levante, porque foi tu que consolidou o Tiago. Levante as duas. Fique de pé, Pablo. A pessoa que você está cuidando, está fácil? Não levanta a mão que vai ficar estranho. Agora, você está cuidando porque você quer ser notado, ou você está cuidando porque você foi amado e agora você tem que amar? Você só está cuidando porque Deus colocou no teu coração a responsabilidade e o valor que essa pessoa tem para Ele. Sim ou não? É claro que é. O Life. Nasceram Lifes novos esses dias aí. Vou dar um exemplo. Vou aproveitar que o Tiago está aqui na minha frente e reluz. O Tiago reluz. Por causa da face resplandecente, mais a parte de cima da face. Reproduziu a célula, multiplicou agora com o Juliano. Certo? Foi de qualquer jeito que você discipulou o Juliano para ele cuidar dessa célula? Claro que não. Claro que não. Cadê a Adri? Adri, está aí as duas líderes do lado dela, né? Foi de qualquer jeito? Claro que não. Fala assim, Deus não faz acepção de pessoas, mas as atitudes das pessoas fazem acepção de quem é Deus para elas. Então, eu quero compartilhar com você, não tem esboço, tá? É o que está dentro do meu coração, tem que gravar essa mensagem. Está só os versículos aqui separados. Mas eu quero compartilhar com vocês primeiro livro de Reis, capítulo 19, coloca lá, versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, minha alma. Eu não quero ler isso aqui. Eu quero que você fique só nessa parte de... E deixou ali o seu moço. Então Elias tinha passado por várias situações. Várias. Você pega os textos anteriores aqui, você vê o que Elias fez, irmão. Elias e esse moço dele fez, cara. Foi tremendo. Inclusive, eu estava conversando com o pessoal ali na frente agora, que os estudiosos afirmam que assim há quase que uma totalidade assim, de pensamento de que um dos primeiros discípulos de Elias foi Jonas, o homem do peixe. E eles dizem que esse Jonas foi o menino que ele ressuscitou e se tornou discípulo dele. Mas nesse caso aqui é outro moço, não é esse Jonas, é outro cara. Elias aqui então estava passando por uma situação difícil. Tem uma pregação que eu acho muito legal, acho que é o livro Indesistível, né, da Mônica Figueira, se não me engano. E a pastora Andréa prega algo também sobre isso. Elias cheio de justiça própria, cheio dos problemas dele. Tá, você tem problema, irmão? Eu achei que você não tinha, você é crente? Nossa. Aí ele pega e deixa o seu moço. Aí acontece isso aqui, ele vai lá para a caverna, e tal.
Aí olha que interessante. Deixa eu só achar aqui. Ele está lá se lamentando, né? Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, ó céus, ó vida. E procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Você já imaginou isso aqui, irmão? Hoje a inteligência artificial faz a imagem do que você digita, né? Eu tenho vontade de ter um treco daquele só para digitar esse tipo de coisa, para ver que doideira que ia ser. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um vento tranquilo e suave, um suspiro. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta de antes desse mover todo. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Ele repete: disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Yes! Aqui o negócio começa a ficar interessante. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou a Baal. Estava pensando assim, parênteses. Joelhos que não se dobraram e boca que não beijou. Mano, eu estava meditando nisso daqui, é um estralo. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos para o versículo seguinte. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. Comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. O tema da mensagem é isso aqui, ó. Coloca lá para mim, por favor. Você sabe o que fiz contigo. Nós, escuta bem, nós precisamos de um bunto de discipuladores. Tá? Ai, pastor, quer que a igreja fique grande. Não, irmão, quero que o boteco fique grande. É óbvio que eu quero que a igreja fique grande. É muito óbvio. Mas muito grande. Muito grande. E o Senhor mostrou para nós o que está acontecendo. A nossa igreja, irmão, não teve o boom ainda. Sabia que ainda não aconteceu? Sabia que você que está aqui está tendo o privilégio de ser coluna, de ser alicerce? Você está tendo esse privilégio. Tendo esse privilégio. E nós precisamos de mais pessoas que entendam o que nós estamos fazendo com elas. Que saibam o que nós estamos fazendo. Você precisa ser uma pessoa que saiba o que eu estou fazendo contigo. Não, você não faz nada, pastor. Quem faz é meu discipulador. Então pergunta para ele quem está fazendo com ele. Ah, é o outro fulano. Então pergunta para o outro fulano quem está fazendo com ele. Como eu falei no início da mensagem, raiz.
Eu falei? Eu não falei? É que eu estou confundindo porque eu falei lá na frente também, não falei. Há uma raiz muito bem estabelecida nessa igreja. Essa igreja, irmão, ela cresceu como o cedro do Líbano. Era só uma mudinha desse tamanhozinho assim para fora, irmãos. Mas a raiz estava grande já. Grande, sem aparecer. Aí quando começou a crescer, veio junto, a raiz crescendo na mesma proporção da igreja. Mas a raiz já existe. Então você não vai ver uma laranja num pé de maçã. Num pé de maçã você vai ver maçã. Num pé de laranja você vai ver laranja. Num pé de uma igreja missionária você vai ver o quê? Missões, missionários. No pé de uma igreja que ama Jesus, você vai ver o quê? Frutos de quem ama Jesus. No pé de uma igreja que ama treinar pessoas incapazes para algo extraordinário chamado Evangelho de Jesus Cristo, você vai ver o quê? Incapazes capacitados. É assim. Numa raiz de uma igreja de pai e filho, o que você vai ver na árvore? Pais e filhos. Estão comigo ainda? Então nós precisamos mais e mais de pessoas que saibam o que nós estamos fazendo com elas. Lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas. São as nossas atitudes que fazem acepção de nós mesmos. E naquela série transbordante, não reproduzindo-se, eu falei sobre a questão de todos estão para receber os ensinos de Jesus. O texto de Atos que eu li. As palavras de Cristo. As palavras do Evangelho da graça de Deus. E nós que queremos reproduzir esse coração, esse Evangelho de Jesus. Irmãos, números é consequência. Quantidade de célula, quantidade de membros, isso é relatório, é fundamental, tem que ter organização. Mas o que realmente dá vida para isso tudo é a essência do que nós carregamos dentro do nosso coração. Então eu preciso entender o que está sendo feito comigo. Está sendo transferido uma autoridade. Líder de Life Group que está aqui. Você cuida das ovelhas daquele Life Group como eu e a Fran cuidamos. Só que tem um detalhe, irmãos. Para a glória de Jesus. Eu já tive liderança controladora. Liderança que domina. Domina. São os meus discípulos, a minha célula. Já tive liderança assim. Nós não somos líderes assim. Nós temos uma visão bem clara. Um destino bem traçado. E nós somos como um trem a vapor no trilho, irmão. Bem abastecido. Não vai para fora do trilho e não vai parar. Então nós somos uma liderança que nós respeitamos a identidade de cada líder. Só que a essência da liderança deste líder, presta atenção, irmão, principalmente você que é líder de célula, não se distrai. De verdade, se você é líder de célula e não está prestando atenção nessa mensagem, eu vou conversar com você depois da mensagem. Para você se converter. Escuta, o que está sendo passado para você é muito mais sério do que um esquema mundano e carnal de crescimento de igreja. É muito, 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 muito além do que os gurus de crescimento da igreja falam. É muito além do que o ungidão ungiu. É muito além do que uma placa de igreja. É muito além do que o nome de um apóstolo. É muito além disso. Mas é muito mais simples que isso. Eu estou falando, irmãos, de ter o coração de ver Jesus Cristo ser glorificado numa cidade inteira. De ver uma cidade ser moldada organicamente por um povo que ama Jesus.
por uma igreja comprometida, não somente compromissada, mas comprometida com mudar a fibra moral da cidade. É diferente. Uma igreja que sabe ver, tem falha, tem. Só que Deus escolheu e vai fazer dessa forma através da vida dele. Óbvio, né, irmão? Existem níveis, né? Existem níveis de falhas aceitáveis. Outras não são. Então eu quero trazer para vocês aqui uma coisa muito interessante. Deixa eu só abrir meu celular aqui. Uma parte aqui, outra parte aqui. Para não ficar folhando muito. Segunda Reis, abre lá agora. Eu vou ficar voltando e indo aqui. Segunda Reis 2, eu acho que é o 12, deixa eu ver. Tá ruim de respirar, cara, pela misericórdia. Versículo 1, Segunda Reis 2, 1. Está aqui pertinho. Aqui. Lê lá. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor levando sobre a tua cabeça? Respondeu: também o sei, cale-se. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor levando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, cale-se. Disse depois Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto na margem do Jordão. Então Elias tomou o seu manto, fala manto e cheio. Glória. Você vai entender ainda mais por causa do buquê do manto, irmão. Cadê que eu me perdi aqui? Fui brincar e perdi. Isso, no 8. Então Elias tomou o seu manto cheio, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Eu fico, sério, irmão, toda vez que eu leio isso aqui, eu imagino a cena. 50 caras falam assim: ih, Eliseu, vai dar ruim para você, cara. Teu discipulador, teu líder, teu pastor vai embora, vai sair fora e vai te deixar e você está lascado, cara. Eu sei, calem-se! Aí eu fico imaginando a cena, cara, deles parando na beira do rio, os 50 tudo olhando assim, De repente Elias não fala nada, só pega o manto dele, o manto. Eu fico imaginando, se é eu, irmão, falando de mim, tá? Se é eu, eu ia fazer assim para os caras. Porque o texto fala que eles passaram a seco. Eu ia passar muito metido, cara. Eu ia passar, eu sei, eu me conheço. Eu ia passar olhando para os caras. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito.
Escuta aqui, vem aqui comigo. É desses caras que a gente precisa. Você não faz um líder. Você vê o líder nascer. Escuta, aonde que está o segredo disso daqui? Vamos continuar o texto. Vamos ver no texto. Porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomar de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. Primeira coisa que você tem que entender. O moço que Elias saiu, deixou lá e ele ficou, ele viu um monte de coisa, irmão. Leia no texto depois lá, é no final de 1 Reis, a quantidade que aquele cara já tinha visto, já tinha andado com Elias. E de repente, Elias recebe um chamado e vai e deixa o moço, e o moço fica. O moço fica, não está escrito certinho, mas uma vez eu ministrei isso aqui para pastores, e 2 vieram me procurar e falaram assim, pastor, onde você tirou isso aí? Eu falei, não sei, cara, é algo que tem no meu coração. E eu realmente nunca escrevi sobre isso daqui, é algo que está aqui dentro. Porque o texto fala assim, e ele partiu sozinho para o deserto. Aí quando você vê, Eliseu, fica aqui que eu tenho que ir para... Aí o texto fala assim, e os dois partiram juntos. Irmão, não é o cara que faz um monte de coisa, não é o cara que sabe fazer, não é o cara que conhece todas as coisas, é o cara que não te larga. É o cara que não se sente humilhado tendo que seguir o líder. É o cara que não se sente diminuído quando o seu líder o instrui. É o cara que não se sente rebaixado quando é repreendido por um ensino melhor que o dele. Afinal de contas, é o princípio do Talmide. O mestre anda, a sandália levanta pó, e o talmidim fica onde? Na poeira. Mas para essa igreja renovada, o evangelho renovado, marxista, frágil que está acontecendo aí, não, eu sou eu não tenho que dar coberta a sandália de ninguém, então rasga a Bíblia. Porque o princípio do evangelho é esse, mestre, discípulo, professor, aluno, pai, filho. Mas às vezes a gente está querendo tanto multiplicar, precisa de discipulador e tal, e vai só no que o cara é dom, o cara é bom, ou o cara é o cara que só diz amém para tudo. Amém, amém, amém. É o cara que ele consegue se conectar. E aí às vezes, irmãos, você pode estar caindo num erro muito grave. Porque se você observar o texto, vem comigo, acompanha comigo, sem esboço, não... vai e volta a mensagem, irmão. Aqui no 19, tem uma ordem. Tem uma ordem. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Hazael, rei sobre Síria. Primeira coisa. Segunda, Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel. E por último, unge Elias no teu lugar. Só que olha aqui para mim. Texto, Bíblia. Versículo 16, de 1 Reis 19. A Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Não é bastardo. É filho. É filho. Sabe ser filho. Sabe como que você sabe quando alguém é filho? Abre sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus 12, abre aí, irmão.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu fui salvo pela graça. Tá certo? Tá tudo certo? Não tem açoite. Aonde que esse evangelho aqui, meu irmão, é pregado? Me fala. Quem tem coragem de falar assim, irmão, Deus vai te açoitar. Não, mas isso aí é a transliteração, da transfixação, da transbobajão. Não, irmão. A palavra que foi usada aqui é açoite de surra. É que eu não anotei, mas eu já pesquisei várias vezes. É açoite de açoitar, meu, vem aqui. Pau, 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 pau. Eu estou falando, irmão, daquela pessoa que vai reproduzir o teu trabalho naquele life group que fez crescer, cara. Não, foi aquele papo. Não, foi Deus que fez. Então tá bom, se você não estivesse lá, Deus ia fazer? Ia. E com certeza ia. Agora, você estava lá. Nós temos que aprender a deixar de ser falso, hipócrita. Porque a gente às vezes é falso e hipócrita. Não, é Deus. É óbvio que é Deus. Se é igreja, irmão, é Deus. Ponto. Agora, quem é que estava lá e disse sim? Então aprenda a receber elogio. Pô, cara, parabéns pela sua célula que multiplicou. Não, é Jesus. A gente sabe, irmão. Mas parabéns. Não, é Jesus. Não, irmão, é você. É simples. Fala assim, irmão, pastor, ou meu líder, sei lá quem. Obrigado. Glória a Deus. Morreu? Eu estou falando sério, irmãos. A gente vê esses negócios, sabe? Não, é Deus. Fica com medo de falar a real. A real é essa. Glórias a Deus. Irmão, entenda uma coisa. Tudo que acontece que traz glória a Deus e faz o reino de Deus avançar é impossível a nós humanos, gente igual a gente, fazer. É só Deus. Só que aí que está o privilégio do privilégio. Foi porque você resolveu fazer, Deus, pode me usar, eu estou aqui. Então sim, toda glória a Jesus, mas parabéns, irmão, pelo teu sim. Então você está procurando esse cara que você vai reproduzir tudo isso. Teve trabalho, teve choro. Olha aqui para mim, líder de life group, se você é um líder sério, e tem bastante líder sério nessa igreja, eu tenho certeza que você já chorou por um discípulo. Você já se envolveu tanto a ponto de quase misturar suas emoções, isso tudo. E o teu discipulador que fala assim, cara, não viva a vida do teu discípulo. Chore por ele, carrega ele lá na mulinha, leva para a hospedaria, passa óleo, passa vinagre, mas não se envolva tanto. Mas pastor, eu amo essa pessoa, eu sei que ele vai dar certo. Aí você vai simplesmente transicionar ou passar algo, a multiplicação da life. O cara nunca ganhou uma alma na vida. Mas você colocou um monte de pessoa para discipular.
Ai, por que eu não discipulo? Porque você não cuida nem de você mesmo. Como é que vai cuidar de alguém? Ah, eu quero ser líder de life group. Quer? Quero. O Senhor mandou ir até Betel. Fique aí. Não. Viva a sua alma e o Senhor que eu não me apartarei de ti. Me ensina a ganhar alma, meu líder. Se você nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca teve coragem no mercado, estar sensível ao Espírito Santo, olhar para a moça do caixa e falar assim, tudo bom? Tudo. Pip, pip, pip. Como que é teu nome? Aí você percebe aquilo e fala assim, aí você fala, Espírito Santo, o que o senhor quer que eu fale? Quem já fez isso, irmão? Poucos, hein? Poucos, hein? Não é o meu dom. Que bom que o teu dom é maior que o sangue de Jesus. E as boas novas que você carrega. Explica isso para o Senhor quando você chegar lá no trono dele. Continuando o texto. É para a disciplina que versículo 7 de Hebreus 12. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas, escuta, se estáis sem correção, de que todos, fala todos, se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitavam, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Aqui, irmão, deixa eu compartilhar algo com você bem rápido. Aqui eu consigo identificar quando está mais para o bastardo, quando está mais para o filho. Que tipo de tristeza bate na pessoa quando ela é repreendida, corrigida? A tristeza de ser confrontada, a tristeza de ser repelida, repreendida em seu orgulho, em sua altivez, em sua até arrogância, ou a tristeza de, meu Deus, errei de volta. Senhor, eu preciso melhorar. Qual que é? Estou triste porque é o líder, né? Então tem que aceitar, porque no fundo eu não acho que eu estou certo. Bastardo! Bíblia! O filho vai ficar triste? Claro que vai, irmão. Quem que gosta de apanhar? Só o São Paulo. Para dar uma aliviada. Esse é o meu mecanismo de desliga a chave da... Agora, o filho... Sabe, irmão, tem uma discípula da Fran. Ela vai saber que é dela que eu estou falando. Mulher é braba, irmão. Não braba no sentido assim de raiva, não. É fera. É forte. É uma leoa. Só que às vezes ela esquece que ela é leoa. E aí, a Fran fala 1, 2, 3. Eu falo e falo assim, fica aqui na minha frente e você vai ouvir até a tua orelha esquentar. Só ouve. E tá errada nisso, tá errada nisso, você sabe que tá errada e ponto final. Sabe como que é o final dessa conversa? Pai, você está certo. Me perdoe. Eu preciso mudar. Isso é ser filho, cara.
E quando você dá varada no seu filho que errou, ele não vai falar assim, você me deu varada, não sou mais teu filho, vou tirar o teu nome do meu nome. O texto compara, se os nossos pais naturais faziam isso e era tão temporário, quanto mais nós devemos estar sujeitos ao Pai dos Espíritos. Estão comigo? Precisamos de um boom de discipuladores, precisamos de novos discipuladores comprometidos com Cristo, com Deus e com a igreja. Não com a tua célula, não com o teu setor, com a tua rede, com a igreja. Estão entendendo? Com a raiz da igreja. Nós temos 2 lugares aqui em Guaratuba que cabe núcleo. Mirim. Cadê os povos do Mirim? E Coroados. Quando você vai para Santarém, você vai andando nas comunidades assim, você vê uns predinhos, Igreja da Paz, comunidade tal. Aí você anda mais uns 15, 20 quilômetros, Igreja da Paz, comunidade tal. Um monte de congregação menor. Por que nós não podemos entrar nas comunidades rurais que de Guaratuba e ter a Igreja da Paz também? Qual que é o problema? Paz Church empanturrado. Aí o pastor tem que pregar igual o Will. Da Dani. Fazer curso com o Jamil, porque o Jamil disfarça. Tá? Ele bota aquele chapeuzinho, todo de jogadorzinho, mas é puro disfarce. Aquilo ali é caiçar até o tutano. Eu também sou, irmão. Por que não? Agora, você vai fazer isso com qualquer pessoa? Ah, não. Não, mas o cara sabe pregar, o cara conhece a Bíblia, o cara é fera. Tudo bem. Que bom que ele é um bom soldado. Não, ele ora muito, jejua muito, que bom que ele se fortalece na graça. Mas ele é filho. Eu não concordo com a tua teologia, pastor. Tá bom, você não é obrigado a concordar. Mas voltando ao texto de Elias e de Eliseu. O que aconteceu aqui, irmãos? Deixa eu só achar. Ainda no 19, do 1 Reis. Então, Deus mandou ele ungir Safate, Hazael, rei da Síria, e Jeú, rei sobre Israel. E depois, o Eliseu. Aí, a primeira coisa que ele faz, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. O cara que você vai, as pessoas, os discípulos, que você vai encontrar isso. É muito profundo o que eu vou te falar. Por isso que eu paro para pensar, para não falar e não causar dano no ensino. Mas eu vou falar algo para você. Deus deu 3 missões para ele. Entendi como que eu posso falar. Um líder que é soberbo, arrogante, orgulhoso, que acha que ele é o fim de todas as coisas, não consegue achar os caras. Por quê? Antes de fazer cumprir com o propósito que Deus deu, ele procurou aquele que ficaria no lugar dele. Ou seja, ele treina. Ele treina. Olha aqui, Eliseu. Deus mandou ungir aquele rei e esse rei, e depois você no meu lugar. Mas vem aqui, você aqui. Sabe o que aconteceu aqui? Eliseu foi chamado para ser treinado antes de ser ungido. Presta atenção. Muitas vezes nós queremos caras que querem ser ungidos para serem treinados. Não, irmão. Aceite o treinamento. Que lembra transformando pedras em colunas. Antes daquela pedra ser levantada como coluna, ela serviu de travesseiro. Tem muita gente que quer ter estrutura de coluna de uma igreja, mas não tem coragem de ser um tijolo numa parede. Eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir. Aí quando você põe a prova, você vê que ele não quer servir, ele quer ser visto. Não é assim que funciona. Estar aqui, irmão, não é brincadeira.
Meu irmão, você pregou aqui esses dias, é fácil ficar aqui em cima. Olha o Estadel como é que está, irmão, cheio de gente. Dani, você teve a experiência de vir ministrar aqui esse domingo. É fácil pregar aqui em cima, filha? Não, não é. Mas é uma posição. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. É uma posição de destaque? Mas tem um diferencial nessa posição de destaque. Quem tem que se destacar aqui não é a pessoa, é Cristo. É o seu propósito. É o coração dele. Estão comigo, irmão? Ele foi, achou Eliseu e fez a seguinte estratégia que eu achei fantástico. Partiu Eliseu ali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas e bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, até porque para controlar isso aqui tudo, você tem que estar lá atrás. Olha aqui para mim. O cara trabalha. Trabalha. Ele não fica arrumando desculpa para não fazer nada. Ele não aceita esmola. Esses caras não aceitam esmola. Eles trabalham. E eu achei interessante que essa outra coisa, irmãos, não é o que você acha que é o que Deus falou que é. Ore, ore, ore. O Paulo e a Cris, cadê o Paulo e a Cris? Tá aqui. Vamos ver. Esse aí é um que podia fundar umas igrejas no interior lá aqui também, né? Ele, o Mateus, o Will, o Jamil, a Isa. Que a Isa esconde, ela disfarça, ela também. Toda. Tudo ali, Mar. Aí, o que eu acho interessante, irmãos? Eu estava em casa, eu e a Fran. O Paulo e a Cris vinha num culto, faltava 3, vinha no outro, faltava 6. Não era tanto assim, estou brincando. Mas eles não estavam assim, firmados na igreja de verdade. Já tinham vindo, ficaram um pouco, saíram com os seus motivos e tal. E eu estava lá em casa, assim, friozinho, chuva. E o Senhor, eu estava orando, Deus, quem é? O que o Senhor quer fazer? Está muito tranquilo, está tudo muito tranquilo. Me dá um problema. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Mais ou menos. Aí, o Espírito Santo falou bem assim, vai agora lá e fala para eles que eles são filho. E cuida deles. Aí é óbvio que você vai dar uma calculada, né? Mas Deus, já tem um Max, Deus. Você vai me arranjar mais um problema? Tô brincando. Com uma pontinha de verdade, assim, tô brincando. Chegamos lá na casa deles, estava chovendo assim. Paulo! Ô, pastor! Aí! Sim, sou eu mesmo. Senta aqui, negócio, senta. Daí eu sentei aqui, então, cara, senta aqui, vem aqui na minha frente. A Cris tinha operado, né? Estava toda parada lá. Falei, então, Paulo, Deus pediu para eu vir aqui dizer que você é filho e eu vou cuidar de você. Um homem desabou, chorar. Tá ali, ó, fofo, lindo, grisalho. Ai. O Du e a Dani foi a mesma coisa. A mesma coisa. Eu e a Fran olhamos e falamos, a gente não está conseguindo dar conta do que a gente já tem. Já tem. Aí Deus falou comigo e com a Fran, vai e cuida porque são filho. Tá bom. Olha aqui para mim, líder, que vai multiplicar, que vai reproduzir a essência do que Deus tem feito na tua vida através dela. Às vezes não vai chegar no conforto. Provavelmente vai ser complicado. Não é conforme os teus olhos veem, conforme o teu ensino, o teu pensamento acha que é. Muitas vezes vai estar uma voz que vem depois da trovoada. Vai estar um vento suave que vem depois de um terremoto. Ali vai vir esse cara, cuida dele. Às vezes a pessoa está do teu lado, não tem aquilo que você procura, mas tem o coração que Deus já achou.
Às vezes a gente procura demais a capa. Às vezes a gente procura demais na sala de Jessé. Mas o verdadeiro discípulo, filho, está lá, com a junta de boi. E sabe o que é interessante do que aconteceu, irmão? De verdade mesmo, de verdade. O que eu acho louco, Elias não fala nada. Elias vem andando. Irmão, quem já foi naquela igreja que o pregador sai com o paletó correndo no corredor e cai todo mundo? Eu já fui, eu já participei, eu acho top, irmão, eu caio mesmo. Tô nem aí. Não vou cair para queimar esse cara. A unção veio, deixa o manto estralar, irmão. Plá, se joga no chão, queima. Eu não tô nem aí. Eu sou assim, cara. Se você não é, tudo bem. Eu gosto de queimar. Uma vez o cara deu com o botão do paletó na cara, estralou no óculos. Pá! Falei, pronto, foi a lente do óculos pro vinagre. Mas eu caí, ô glória, cheio. O que eu acho legal, cara? Se o paletó do pregador derruba, imagine o manto de Elias, velho. O homem estava aqui, ó, carregando os bois, de repente, bum, nas costas dele. Eu acho que a porrada foi tão grande que fez ele correr e alcançar Elias. E aqui tem um detalhezinho que não está escrito, tá? É a 2 Reis, versão micheliana. Posso ver, ó, ele fala aqui, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois já sabes o que fiz contigo. Elias falou alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Ele ficou 400 GDs passando uma doutrina, ele fez isso. Não, ele botou o manto no cara. Fale menos. Fale menos. E derrama unção nos teus discípulos, cara. Tem discipulador, líder da igreja que faz GD para destilar doutrina. Doutrina é nesse altar. Nesse altar é doutrina. Não no teu GD. Que é doutrina? Lá é manto. Para de perder tempo. Manto, cara. Estrala o manto. O pastor falou sobre reprodução, o pastor falou sobre vida abençoada. Faz um GD. Fala, vem aqui, galera, meus discípulos, meus piá. Vem cá, meus guri. Junta aqui, piazada. Enche a mão de óleo, cara. Segura. E dá de espirrar. Plá! Tchá! Não, mas tem que ficar destilando um monte de coisa. Cara, isso faz o discipulado. Leve palavra no GD também, claro que sim, mas mais importante que isso, irmão, não é ali, escuta, não é ali que tu vai gerar discípulo. Quando a pessoa sentir o peso da tua capa, a ponto de você não falar nada, falar assim, você sabe o que eu fiz com você. E ele falar, ei, eu vou. Vou fazer o quê? Está aqui no versículo 21, no finalzinho. Então se dispôs, seguiu e serviu. A capa no discípulo tem que gerar nele 3 coisas: disposição, seguir e servir. A hora que olha para o lado, está aqui. Está andando. Cadê o Álvaro? Está aqui. Oi, meu príncipe. Ele manda mensagem. Ele é mais pastor que eu. Ele manda mensagem de pastor para o pastor dele. Eu me sinto pastoreado quando ele manda mensagem para mim. Oi, príncipe. Ele fala bem assim, cara. Parece que eu estou vendo ele falar assim comigo, vendo o biquinho. É só para dizer que te amo. Olha lá o Max do lado. O Max já está usufruindo disso também, né, Max? Cara, de verdade.
Se você é um líder, a unção profética está na tua vida. Se você é um discipulador, a unção profética está na tua vida. Compartilhe unção, compartilhe da graça, do favor, do fogo de Deus. Fale menos, fale, mas menos. Coloca a adoração, traz a doutrina que está sendo ensinada para você. Não fica reinventando, irmão. Tem gente reinventando a roda, cara. Não precisa. Eu nunca precisei fazer isso, cara. Não precisa. Aí, quando você lê aqui, no 2 Reis 2, ele já tinha seguido Elias. Eliseu já tinha seguido. Fica aqui que eu vou estar no lugar. Não. E viva o Senhor tua alma que não me apartarei de ti. Por quê? Porque Elias falou para si, ele ouviu o aviso, ele vai ser levado para os céus. Eu sei, fique quieto. Cale-se. Fica aqui, não vou não. Viva o Senhor, viva a tua alma, que eu não me apartarei de ti. Eu achava que era o contrário, mas ele só pediu a unção depois que já tinha seguido. E seguiu. Quando o cara sabe o que aconteceu com ele, ele não deixa de seguir, porque já foi predisposto em seu coração. Não sei, irmão, mas Elias era muito pesado em suas palavras. Se você ler os textos ali, Elias não era um cara manso. Elias não era pastor Eibe, gente. Querido, amado. Agora está sem aparelho. Se ele ver, ele vai zoar, vai brigar comigo. Não, ele vai zoar. Ele é zoeiro, ele gosta de fazer bagunça. Ei, seguia. Elias era duro, cara. Tem um texto que ele está lidando com os generais, ou os governantes, não sei muito bem, não lembro agora. E ele fala assim, o fogo do céu vai descer sobre você e vai te queimar. Uá! Queimou o cara, irmão. Foi. Leia o texto ali. Os capítulos antes aqui. Eu sei que você levou o susto, a ideia era essa, tá dormindo. Cara, ele assim, a mão do Senhor vai pesar sobre ti, o fogo do Senhor lhe consumirá. Rau. Queimou o cara. Meu Deus. Então assim, às vezes não é o teu discipulador, não é o padrão que você queria, mas é justamente isso que você precisava para você quebrar os teus padrões e entender o padrão do Senhor. Não é conforme você acha que é, irmão. Não é conforme você pensa que é. Você tem que estar conectado no Senhor. Quando, irmão, que alguém ia desconfiar que o Ruivinho que estava cuidando das ovelhas do pai ia ser o grande rei de Israel? Quando que alguém tinha percebido que quando Davi tinha 5 anos de idade, o Senhor já havia falado sobre ele para Saul: tenho levantado para mim um homem segundo o meu coração. Nós temos que achar os caras que são segundo o coração de Deus. E uma coisa sobre obediência, não é uma obediência cega, idiota, tipo, você comprou carro de que cor? Cinza? Não, era para ter. O Senhor me disse que era para ser branco. Sai fora, irmão. Se o cara quer torcer para o São Paulo, fazer o quê? Agora de verdade, falando do time, não daquela parte que você entende que eu estou falando. Nem todo mundo sabe torcer, não vê o David. Torce pro Palmeiras, cara. Nem sei se é time, Palmeiras. É time? Neco, mordido. Sabe, cara? Obediência não é cega. Amém? Não existe obediência cega. A Dani foi muito... Sabe o que ela falou aqui? Nós obedecemos às vezes por quê? Porque eles estão sempre certos? Não. Se o meu líder está errado, eu não vou obedecer o que está errado. Agora, segundo qual padrão? Qual padrão? O que você pensa de si mesmo ou o que a Bíblia fala que deve ser? Ou seja, os novos discipuladores precisam sim conhecer a palavra de Deus. Precisam ter isso aqui como guia de suas vidas. Precisam sim.
Precisa ser gente que anda, que trabalha, que corre. Quando você precisa dele, você olha para o lado, está ali o cara. Foi para Betel, está ali. Foi para Gilgal, está ali. Foi para o Jordão, está ali. E para encerrar, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, fala se me vires, fala merer, isso, cadezóio, utuca. Se me ver, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. E responde uma coisa: quem mandou Elias ungir Eliseu? Deus. Sim ou não? E por que Elias condicionou? Olha aqui para mim. Todo mundo que tem unção de Deus sabe que a salvação é pela graça de Deus, amém? Mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a unção tem preço. A unção tem preço. Não estou falando o preço, irmão, que o Damião quis comprar de Pedro. É Damião o nome dele, né? O adivinho lá. Não lembro o nome dele agora. Em Atos. Simão? É o mágico. Simão mágico. Quis comprar de Pedro. Não. Não se compra. O preço da unção é o preço da entrega. Quanto mais o vaso for de barro, quanto menos trinca o vaso tiver, quanto mais suporte de forno ele tiver, mais capacidade de receber óleo ele tem. Quanto mais tempo de preparo do oleiro, melhor é o receptáculo da unção. Então, as pessoas pagam um preço para terem unção de Deus. Entenda o que eu estou te falando. Não estou falando de comprar unção. Eu estou falando de menos de ti, mais de Deus. Quanto menos de nós, mais de Deus. Quanto menos de nós, mais de Deus. Não se fabrica a unção de Deus, irmão. Porque a unção de Deus, ela vem do céu. Não tem como comprar. Impossível. Por que Elias condicionou? Fala assim, prova. Outra coisa, a pessoa que você vai conseguir fazer isso, ela vai resistir à prova. Não, mas Deus disse. Deus disse. Já aconteceu? Não, então vamos à prova. Se me veres partir, se não ver, não vai acontecer. Se você ver, assim se fará. Tem mais uma coisa que a gente pode falar aqui também. Elias conhecia o discípulo dele. Elias sabia que Eliseu não ia sair nem a pau do lado dele, até porque ele já tinha dado prova. Todo mundo falou: ei, vai ser tirado, você vai ficar sem. Ache outro profeta para você. Não. Cale-se, eu vou com ele. Ele já tinha dado prova. Lembra do outro moço? Fica aqui. O moço ficou. Ele fez a mesma coisa, fica aqui. Eu não vejo o texto falando que Elias falou para Eliseu: olha, Deus mandou eu ungir você no meu lugar. Não vejo. Olha o que acontece. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui não é de hoje não que Deus falou isso aqui comigo, já faz muito tempo. Indo eles andando e falando, andando e falando. Andando e falando. Tem algo do princípio discipulado aqui, irmãos. Indo eles, andando e falando. O discipulado, irmão, não é uma via de uma mão só. O discipulado é uma via de mão dupla. Como eu aprendo com os meus discípulos? Ontem mesmo eu estava falando com um discípulo: cara, você é uma bênção, eu amo você.
Ontem mesmo eu estava na casa do Max, da Ana, e fui tomar um café com eles. E eu falo, cara, que sensacional. Eu dava da chorada quando eu falo, porque eu sei o caminho que eles percorreram. Eu sei que essa criatura aqui, eu não sei cantar, eu não consigo cantar. Tá. Vai cantar. É legal, cara. É legal procurar esses caras. É gostoso. É desafiador, irmão. É uma pesquisa. É uma caminhada. Dá trabalho. Faz você ter senso de propósito. Você se acorda com desejo de fazer alguma coisa útil. É maravilhoso você achar esses caras. O discipulado é andando e falando. É junto. Esses caras, eles andam junto. Você não tem que ficar indo atrás, caçar. E quando caça, acha e tem que pegar com muito cuidado. Porque qualquer coisinha que pegar, ai, fere. Não. É ferramenta de Deus, sabe? É ferramenta de Deus. Irmão, aqui, irmão, cara. Ó, o senhor tem falado isso aqui com a gente. Vamos fazer isso aqui, eu quero você comigo. Soldado. Filho, vem cá. Cara, essa tua postura está errada. Essa tua postura precisa mudar. Meu Deus, aonde? Me ajuda a enxergar aqui, ó. Mas por quê? Por causa disso. Meu Deus. Meu Deus. Pequei contra o Senhor e contra ti. Postura de Davi. Filho, anda junto. Não é unilateral. Eu sou o mestre, eu sou o discípulo, só escuta. Vassalo. Não é assim. Estão comigo? Aí, que tremendo. Versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo. Os separou um do outro. Somente algo de Deus separa os dois, irmão. Mas tem um segredinho aqui. Presta atenção. Quem gosta daqueles cultos do mover, irmão? Moverzão mesmo. Aqueles de passar os ternos e cair todo mundo. O problema é quando cai um assim. Aí é ruim. Lá está tendo uma conferência tal. Lá tem fogo. Eu vou sair de perto do meu líder e vou ver aquilo de lá. Não, é muito boa as pregações da nossa igreja. O Alex prega bem, o pastor David prega bem, o pastor Michel, meio difícil entender o que ele fala, mas até que é legal. Tem que aguentar o pastor, né? Mas esse cara aqui é power. Esse cara desce fogo do céu. Continua olhando para o fogo. Continua olhando para o fogo. Porque as palavras de Elias, presta atenção. As palavras de Elias é: se você me ver partir, você vai receber a porção dobrada do meu espírito. Se você não me ver, você não vai receber. Não sei, talvez ele ficasse no lugar de Elias, mas com uma porção normal dele. Mas ele pediu porção dobrada. Passou uma carruagem de fogo, irmão. Separou os dois e subiu um redemoinho. O que vendo Elias clamou: fogo do céu, redemoinho e a glória cheia. Foi isso que ele falou, irmão? Cadê o texto lá, querido? Versículo 12. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai.
Aí os cavalos de Israel. Nós temos que parar de seguir fogo e começar a seguir a voz e os passos daqueles que nos ensinam a palavra e são dignos de dupla honra. Muitos daqui nessa igreja não estão sendo abençoados por quê? Porque não sabem honrar em seus corações. Honram como da boca para fora, mas não em seus corações. Qualquer fogo que brilha separa eles. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Elias olhou para Eliseu olhou para Elias. Esses caras não dão bola, irmão, para as outras coisas. Esses caras não se empolgam com as outras coisas que estão acontecendo em outro lugar. Glória a Deus, que continue acontecendo. Continue outros pastores sendo levantados como grandes profetas, outros irmãos músicos. Em nome de Jesus, continua. Mas eu sou dessa raiz aqui. Isso não me atrai. Isso não enche os meus olhos. Porque o que eu quero é ver o meu Pai. Entenda isso, igreja. É o Pai. Deus nos deu 4 músicas através do pastor David, desse ministério de louvor. Primeiro domingo que cantamos a música Eu Sou o Teu Altar, chegou no culto das 20, parecia que o povo estava cantando aquela música há 3 meses. Há anos cantando aquela música, todo mundo cantando. Por que isso? Porque é top? Não, porque é da nossa casa. Porque veio através de filho. É top. A música do Fanuel cantamos agora. Eu gravei o vídeo domingo e gravei o vídeo hoje. Mandei para ele, irmão, obrigado, cara. Obrigado por ser instrumento de Deus e ministrar essa música. Mandei para ele. Foi ele que fez a música. Aí olha o que aconteceu. Para a gente encerrar daí daqui. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. E então levantou o manto de Elias, que deixara cair. E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, eles se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Elias é Elias. Eu vi ele fazer. Deus do meu pai. Eu creio que a unção dobrada começa a operar quando você liga ela no lugar de onde ela veio. Quando você sabe contar os teus dias. Quando você sabe lembrar que um dia alguém chorou por você, alguém cruzou linhas com você para que você fosse o homem e a mulher de Deus que você é hoje. Eu creio quando você a unção vem e você se torna alguém que você vai carregar um legado, que você vai dar sequência a algo de forma poderosa. Quando você sabe de onde você veio e você sabe o que foi feito. O que aconteceu? Irmão, um judeu rasgar as vestes é algo grave, algo duro acontecer, algo difícil. Tem várias coisas, né? Pecado e tal, mas aqui foi luto, morte. Ele rasgou as vestes, expôs o coração dele. Toma cuidado, irmão, para não se tornar profissionais da fé. Às vezes fica tão bom, a gente aprende com tanta coisa, tantas pregações, tantos livros, tanta coisa, aprende tanto, que a gente acaba se tornando profissional. Nós nos tornamos experts. E esquecemos que somos filhos. Uma vez eu falei para um grupo de pastores, estavam falando sobre pastores que estão se matando por causa disso, 2018, se não me engano.
Todo mundo, não, o pastor se mata porque as ovelhas são terríveis, o pastor se mata porque as finanças, o pastor se mata porque a liderança mata. E todos os pastores falando, e aquilo foi me incomodando. Aí a pederneira veio e falou assim: irmãos, vocês estão esquecendo de uma coisa: pastores morrem porque deixaram de ser ovelha. Aí teve agora o Michel, começou a rir da minha cara, tira sarro, falou: o Michel agora está falando que pastor agora é ovelha. Daí eu falei assim: irmão, me prova na Bíblia onde que alguém deixa de ser ovelha de Jesus só porque recebeu um dom. Me mostra onde que nós deixamos de ser ovelha de Jesus. Nunca. Deus enviou o seu Espírito, o seu Filho, para pastorear as ovelhas dele. Nós. Fica de pé, irmão, quero encerrar com essa frase. Esse pensamento aqui. Quantos aqui, irmãos, sentem no coração, de fato, desejo ardente no seu coração, de ganhar alma, de discipular, de ser discipulador, ser líder de life group, deseja, tipo, cara, eu sei, porque se eu chegar nesse ponto é porque aquelas coisas, se eu chegar nesse lugar, eu sei que Deus me aprovou. Sai e vem aqui, corre.